Boa tarde, as irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Sempre é um prazer estar com vocês aqui reunidos, às terças-feiras, para assim exaltar e glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E esse seleto grupo das mães que clamam pelos filhos estão de parabéns por estar sempre clamando ao Senhor, pedindo a intercessão do seu Santo Espírito para que assim o Espírito Santo possa trazer novamente os seus filhos para os seus caminhos de Deus. Gente, chegamos na última aula do nosso curso bíblico. Estava aqui fazendo uma retrospectiva e eu percebi que nós passamos pouco mais de 8 meses juntos, não é isso? Passamos de 8 meses estudando a palavra de Deus, aqui com o grupo. Iniciamos com alguns ensinamentos sobre teologia para o tempo presente. Depois passamos para o estudo do livro de Daniel. E agora estamos encerrando o estudo do livro de Apocalipse. E hoje chegamos à 15ª lição, que é a última aula desse curso. Aquelas que acompanharam este curso, acompanharam esses ensinamentos, com certeza eu acredito que nunca é demais de estudar a palavra de Deus, e vocês estão de parabéns por ter aceito esse estudo, ter entrado na casa de vocês, e com certeza o ensinamento do Senhor é que nos edifica. E fomos edificados através dessa mensagem, através das palavras que vindas do Espírito Santo de Deus. Então, hoje nós iremos encerrar com o tema O Grande Conflito Terminou. Então, gente, que nesse momento nós possamos nos dedicarmos a esta última aula. Vamos fazer desta aula um grande ensinamento para as nossas vidas. Por isso, aquela que está com o celular ligado, vou deixar um pouquinho desligado, ou do celular, né? Não os que você está aqui vendo a aula, mas um outro celular. Então, vamos tirar esse tempinho, esses 25 minutos, para que a gente possa, assim, se dedicar a esta última aula, porque ela vai deixar um ensinamento maravilhoso nas nossas vidas. E o tema, como eu falei para vocês, fala sobre o grande conflito. Esse grande conflito que nós estamos estudando este livro, que foi o livro do ano 2023 e 2024, que a igreja adotou. E, com certeza, tiramos muito ensinamento desse livro do Espírito de Profecia. E hoje iremos fazer aqui um resumo sobre o que a serva do Senhor deixou em seu livro. Para nós começarmos, eu te convido, onde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, para te agradecer. Te agradecer por estar conosco durante todo o período deste curso bíblico, no qual, ó Pai amado, aprendemos aqui ensinamentos vindo de Ti, ó Deus eterno, vindo da Tua palavra, ensinamentos que edificaram as nossas vidas. Pai amado, que Tu continues, Senhor, abençoando este grupo das mães que clamam pelos seus filhos. Tu conheces, ó Deus eterno, cada uma delas, Tu conheces o clamor de cada uma, Tu conheces a oração de cada uma delas, ó Deus, quando elas Te buscam, ora a Ti, e as suas orações chegam até o Teu trono de graça através de incenso suave. Pai amado, abençoa cada uma delas, abençoa suas famílias, abençoa seus filhos, ó Deus eterno, que alguns estão distantes de Ti. Que o Teu Espírito possa, sim, trazê-los de volta, porque neste dia que cada um deles se entregar a Ti, com certeza será uma grande alegria para cada uma delas, ó Pai. Por isso, Senhor, proporciona, ó Deus, esta alegria ao coração de cada mãe que representa este grupo. Vem nos abençoar. Abençoa, Pai amado, agora o estudo da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, minhas queridas, quando nós pensamos assim na palavra de Deus, a palavra de Deus um dia entrou em nossa vida. Mas a palavra de Deus entrou em nossa vida porque alguém um dia orou por nós. Uma pessoa orou por mim, uma pessoa orou por você. E muitas vezes as pessoas que oraram por nós, às vezes nem conhecíamos, mas essa pessoa orou por nós. As nossas mães oraram por nós,
os nossos familiares oraram por nós e os nossos amigos. Quando eu digo que nós recebemos oração de pessoas que não conhecemos, porque muitas vezes estamos na igreja e ali, nos pedidos de oração, pedimos para que a igreja orem pelo pedido nosso. Só que essa oração fez com que o mover do Espírito Santo tocasse o nosso coração. E ao tocar o nosso coração, um dia nós abrimos o coração para o Senhor. Eu acredito que você lembra o momento da sua conversão, quando você disse sim para Jesus e ali você passou pela conversão. Naquele momento você conheceu que existe um Deus Todo-Poderoso que te ama incondicionalmente e o amor do Senhor transbordou na sua vida. E a partir dali, passamos pela fase da santificação, uma fase que vai durar até a volta de Cristo ou até a nossa morte. É uma fase duradoura, que iremos ter durante toda a nossa vida. E essa fase que estamos vivendo. E nessa fase nós aprendemos que existe uma promessa maravilhosa vindo de Cristo Jesus. E essa promessa que Jesus Cristo um dia fez na sua palavra, precisamente no livro de João, capítulo 14, no versículo 1 ao 3, no qual Jesus chega para os discípulos e diz para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, eis que eu vou preparar um lugar. E quando eu for ir preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, que para que onde eu estou, estejais vós também. E essa promessa entrou no nosso coração. Passamos a acreditar, porque essa promessa foi feita para aquele que não pode errar. Foi feito por Jesus Cristo. E quando Jesus fez essa promessa, transbordou o nosso coração. E agora estamos aqui fielmente aguardando a vinda de Cristo, vivendo como se Jesus fosse voltar hoje. Se ele não voltar hoje, nós acreditamos que ele volta amanhã. Se não for amanhã, depois de amanhã, nós acreditamos que a sua vinda está próxima. Acreditamos fielmente que a nossa geração irá alcançar a volta de Cristo. Porque tudo isso vem de um dom que recebemos de Deus, que se chama fé. Então, a fé, que é um dom de Deus que é derramado sobre nós, faz com que nós acreditamos que Jesus virá. E para isso, todos os dias estamos nos preparando. E quando Jesus vir nas nuvens dos céus, se nós estivermos vivos, naquele momento que Jesus voltar pela segunda vez, nós seremos transformados. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Passaremos 1000 anos lá no céu. Só que depois de 1000 anos, o que vai acontecer? A terceira vinda de Cristo. Só recapitulando, Jesus veio a primeira vez através do seu ministério, ali quando veio, através da Virgem Maria e com o poder do Espírito Santo. A segunda vez, ele virá quando vir para julgar as nações. E a terceira vez, depois do milênio. Então, o grande conflito se baseia, agora, o seu findar se baseia na terceira vinda de Cristo. É difícil a gente ver pessoas pregando sobre a terceira vinda de Cristo, não é isso? Muitos pregam sobre a segunda. Então, hoje eu queria falar para vocês sobre a terceira vinda de Cristo, sobre este grande conflito cósmico que vai encerrar quando o Senhor voltar pela terceira vez. Sabemos que quando terminar o milênio, o que vai acontecer? Ali inicia a segunda ressurreição. Vocês lembram que quando falamos sobre a segunda ressurreição, era a ressurreição que ninguém quer participar, porque era a ressurreição dos ímpios. Agora imagine, os ímpios ressuscitam na terceira vinda de Cristo. E ali Satanás, ele reivindica os créditos para ele. Ele vai falar para todos os que estão ressuscitados naquele momento que foi ele que ressuscitou. Mas nós sabemos que o inimigo, ele não tem poder de ressuscitar ninguém, porque o único doador da vida é Deus. Então, naquele momento, Deus, ele ressuscita os ímpios para fazer parte da segunda ressurreição. Aquele exército que irá ressuscitar é um exército inumerável. É um exército que é comparado como a areia do mar. Então, gente, esse exército, quando ele ressuscita os ímpios, como é que eles vão ressuscitar? Eles vão trazer ainda os traços da doença, os traços da morte. Eles vão lembrar do último momento da sua vida, aquele momento que eles morreram. Então, para eles, o tempo não passou. Como o tempo não passou, eles vão lembrar dos últimos momentos antes da sua morte. E
ali trazendo todos aqueles traços de maldades que eles tinham praticado antes da volta de Cristo, a rejeição que eles tiveram com o Filho de Deus. E acontece que neste momento da sua ressurreição, desce a Nova Jerusalém, ataviada assim como noiva para o seu esposo. E a Nova Jerusalém, ela desce e ali ela repousa no Monte das Oliveiras. É um local preparado e purificado para receber a cidade santa, aquele local chamado Monte das Oliveiras. Naquele momento, Satanás reúne todos os ímpios, e ele reúne os ímpios para a grande peleja. E ele se identifica para eles como príncipe deste mundo, porque assim ele foi a partir do momento que o homem caiu em pecado. Eles marcham diante daquela cidade linda, da Nova Jerusalém, que ali repousa sobre os Montes das Oliveiras. Agora imaginem, o exército dos ímpios, um grande, gigantesco, marchando em direção à cidade santa. Agora nós podemos imaginar, não é isso? Mas o que vai acontecer quando eles chegarem lá diante dessa cidade, gente? Quando nós observamos aquele grande exército dos ímpios, ali é um exército onde haviam muitos gigantes. Antediluvianos estão ali presentes naquele exército. Ali existem homens valentes, homens que nunca perderam uma guerra. Ali existem reis, imperadores, homens de grande poder. Ali eles foram ressuscitados no meio ali dos ímpios, participaram dessa ressurreição. Homens orgulhosos, homens ambiciosos estavam ali, movidos pelo mesmo prazer, pelo prazer da desobediência, pelo prazer de levar muitos à morte. E o exército dos salvos, agora, dentro da cidade, ele é bem pequeno se for comparado em relação ao exército dos ímpios. E aquele exército que está ali dentro da cidade santa, o exército dos salvos, eles acreditaram na vitória. Eles acreditaram no sacrifício de Cristo. É por isso que eles estão ali, do lado dos salvos, do lado da cidade santa. Porém, quando aquele exército ele observa o exército dos ímpios, que é pequeno, eles percebem o seguinte: entre eles, entre os ímpios, eles comentam que a vitória será fácil. Será fácil porque aquele exército é bem menor do que o deles. Então, se a vitória vai ser fácil, eles começam a marchar assim em direção à cidade santa. E eles sitiam, arrodeiam a cidade. E ali, quando eles sitiam aquela cidade, as portas se fecham. E quando as portas da cidade santa se fecham, a glória de Deus envolve toda a cidade. A glória de Deus envolve Jesus Cristo. E ali toda a cidade passa pela glória de Deus, aquela grande iluminação. Dentro da cidade, gente, se encontram mártires. Dentro daquela cidade, encontram-se homens que honraram a lei de Deus. Homens e mulheres obedientes estão dentro daquela cidade. Homens e mulheres que moldaram o seu caráter, segundo o caráter de Cristo. Homens e mulheres que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Essas pessoas moldaram o caráter de Cristo na sua vida. Passaram a fazer com que Jesus fosse sua prioridade. E ali estão eles, pessoas vitoriosas. Pessoas que se dedicaram a sua vida a Jesus Cristo. E eles entoam um cântico lindo, um cântico a Deus, um cântico ao Cordeiro. E na presença dos habitantes da terra e do céu, é efetuado naquele momento a coroação do Filho de Deus, para que toda a humanidade veja Jesus Cristo sendo coroado. E é pronunciado naquele momento a sentença com os ímpios. Os ímpios agora são sentenciados, porque eles estão participando agora de um grande julgamento. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. O versículo é o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram da terra, de
cuja a presença fugiram da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então aqui, neste momento, é realizado o grande julgamento. Porque os livros ali são abertos diante de todos os ímpios. E neste momento é mostrado aos rebeldes os seus pecados. Agora imaginem, para todos os rebeldes, todos os ímpios, seus pecados ali aparecem no céu, como escrito com fogo. E ali eles podem ver todos os seus pecados que eles cometeram, aqueles pecados que lhe afastaram ele definitivamente da salvação. Então, gente, e eles observam tudo que eles tinham cometido. E o que acontece? Ali, sobre o trono de Deus, aparece ali a cruz de Cristo. E, com tudo isso, aparecem as cenas da humanidade, começando por Adão. Ali começam as primeiras cenas de como o pecado entrou no mundo. Aparece ali a queda de Adão. Depois surge ali o plano da salvação. Depois do plano que é cumprido da salvação, ali todos veem em suas mentes o nascimento de Jesus. Eles veem o batismo, a tentação de Cristo, todo o seu ministério que durou 3 anos e meio, suas noites em oração, sua agonia no Getsêmani, sua crucifixão. E ali percebem o peso esmagador dos pecados da humanidade, a sua morte e também a sua ressurreição. Neste momento, fixa na mente dos rebeldes o sofrimento de Cristo. E eles começam a pensarem em tudo que eles tinham feito a respeito da sua negatividade à salvação. Eles começam a perceber o sacrifício de Cristo, o apelo de Cristo, e eles viram que eles rejeitaram tudo isso. Enquanto dentro da cidade, os remidos exclamam, os salvos exclamam, ele morreu por mim, amém? Glória a Deus por isso. E entre a multidão dos resgatados, gente, ali se encontra os heróis bíblicos. Dentro daquela cidade linda, maravilhosa, ali se encontra o heróico Paulo. Ali está Paulo, ali com a sua herança. Ali está o ardoroso Pedro, ali está o amado João. Estão todos ali dentro da cidade. Estão todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, entregaram a vida sem reservas. Porém, do lado de fora se encontram os ímpios, os reis corruptos, se encontra os líderes religiosos, aqueles que mataram a Cristo, aqueles que mataram os reformadores, aqueles que perseguiram o povo de Deus. Ali do lado de fora estão os imperadores que perseguiam os apóstolos, estão todos do lado de fora. O mundo ímpio se acha agora, neste momento, em julgamento, e ele será julgado no tribunal divino. Não há mais defesa para eles. A defesa que tinha para ele o Espírito Santo já passou. Já não tem mais como eles serem salvos, porque a sua salvação ali, a sua perdição já foi confirmada. Eles não têm mais jeito. A porta da graça se fechou há 1000 anos atrás. Então não tem mais como eles se salvarem. E a sentença eterna agora é pronunciada contra eles. E ali é demonstrado que o salário do pecado é a morte. Porém, para quem está dentro da cidade, foi demonstrado que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos naquele momento, que estão do lado de fora, eles veem que foram exclusos da eternidade. E eles percebem que a sua exclusão foi justa. Se eles estão do lado de fora, é porque eles fizeram por merecer. Então, todos eles percebem isso. E todos que aceitaram o dom gratuito de Deus, eles exclamam em uma só voz, o que está em Apocalipse, capítulo 15. Vamos voltar. Olha o que é que os salvos vão exclamar dentro da cidade. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, diz assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Amém. Glória a Deus. Vocês conseguem imaginar, gente?
Esse povo lá dentro, nós estaremos lá dentro. Nós estaremos ali clamando, exclamando, glorificando o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero que, através dessa mensagem, você consulte o seu coração e perceba que você vai estar dentro das portas. Quem vai estar do lado de fora são os ímpios. Então, nós estaremos do lado de dentro. Então, se imagine você lá dentro, nós lá dentro, exclamando, todos juntos, porque nós confiamos no sacrifício do Cordeiro. Do lado de fora, quando nós agora olhamos para o lado de fora, o que é que a gente vai perceber, gente? A gente vai perceber que Satanás ficou paralisado. Satanás, ele fica paralisado. O antigo querubim, o antigo querubim cobridor, que era o anjo Lúcifer, ele começa a se lembrar da sua queda. Ele lembra do tempo que ele se afastou do Criador. E ali ele passa a observar que quem está do lado de Deus é um anjo que ocupou o seu lugar. Ele observa que do lado de Deus está o anjo Gabriel. E ele começa a pensar que poderia ser ele que estivesse ali, mas ele negou. Ele disse não para o Criador. E ali está o seu substituto, velando ali a glória de Deus. A exaltada posição desse anjo, ali poderia ser de Lúcifer, mas ele negou. E ele vê as suas obras entre os homens e os seus resultados. Ele começa a perceber tantas vidas ele levou para a destruição. Ele começa a ver toda a sua maldade que chegou ao auge. Tantos que ele olha para aquele exército que foram perdidos por causa que seguiram a ele. E ali Satanás, mesmo com tudo isso, ele não passa depois de tudo isso, que ele observa tudo isso, mesmo assim, ele continua na sua rebeldia. Seu coração ali está endurecido. Agora, neste momento que passa por tudo isso que acontece com ele, gente, Satanás agora se curva. Ele se curva e confessa a justiça da sua sentença. Ele confirma que a sua sentença de destruição foi justa, porém, o seu caráter ainda continua rebelde. A palavra de Deus diz que toda criatura se curvará diante de Deus. E essa criatura agora, ela se curva, porém ela permanece rebelde, assim como fala a palavra de Deus. Satanás e seus súditos recebem agora a recompensa pela sua obra. As obras más que ele cometeram. Estão para sempre terminado agora a obra de Satanás. Uns serão destruídos, enquanto outros sofrerão muitos dias antes de serem destruídos. Satanás, ele vai sofrer mais do que todos os ímpios, porque ele foi o grande príncipe das trevas. E nas chamas que agora descem do céu, quando os ímpios tentarem invadir a cidade santa, nesse momento Jesus faz com que fogo desça do céu. E este fogo que vai descer do céu, nesse momento vai consumir todos os ímpios. Muitos ímpios, nesse momento, vão ser destruídos rapidamente. Outros, devido a seus grandes pecados, vão ser destruídos. Alguns dias vão passar muitos dias sofrendo até ser destruído. Mas aquele que vai passar mais tempo em sofrimento será Satanás. Satanás, ele sofrerá mais do que todos os outros. E essas chamas que vai destruir os ímpios, ela irá purificar a terra. E a raiz e os ramos serão destruídos. A raiz é Satanás. Os ramos são seus seguidores. E todo vestígio de maldição vai ser removida. Todo mal vai ser tirado. Porém, uma lembrança ainda vai permanecer. Quando nós estivermos na eternidade, ali na cidade santa, depois que todo mal for varrido dessa terra, depois que essa terra for purificada, uma lembrança permanece. Sabe que lembrança é essa, gente? O nosso Redentor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele levará para sempre os sinais nas suas mãos, na sua fronte e no seu lado e nos seus pés. Ele levará o sinal da sua crucifixão. Mas aqueles sinais, quando nós olharmos para ele, serão sinais que reconciliaram o homem com Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Gente, queria que vocês abrissem agora. Vamos para o capítulo 22. No capítulo 22, aliás, no capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4, diz assim: E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passado.
tudo isso já passou. Agora nós iremos viver para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós chegamos no encerramento do livro Grande Conflito, no último parágrafo, última estrofe, me chama muita atenção no que a serva do Senhor lá escreveu. Eu queria agora falar para vocês o que ela deixou lá escrito, que diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria, por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém? Glória a Deus por isso. E para encerrar, eu queria encerrar com vocês o último capítulo da Bíblia e os dois últimos versículos. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 20 e 21 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Então, minhas queridas, que nós todos os dias possamos colocar Jesus como prioridade em nossas vidas. E que nós possamos viver como se Jesus viesse hoje mesmo, porque a nossa preparação tem que ser agora. Então, que nesse momento nós possamos olhar para Cristo e olhar para o seu sacrifício, que o caráter de Cristo seja moldado nas nossas vidas e que a justiça de Cristo seja imputada nas nossas vidas, para que assim nós possamos ser justos através do sacrifício e dos méritos de Cristo. Que o eterno Deus continue abençoando todas vocês e toda a família de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.